Durante a entrevista coletiva, o Lula foi perguntado sobre o Eduardo Cunha e eu tenho uma história exclusiva, que basicamente só eu e mais duas pessoas sabem sobre o Eduardo Cunha e é recente. E tem a ver com essa casa que costumava ser do Herbert Richards, a mansão Golgo, que eu aluguei no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa. Eu transformei ela num centro cultural para artistas de favela. Então aqui são imagens que eu botei no meu Facebook do pessoal lá ensaiando, etc. Então basicamente como vocês veem é uma mansão luxuosa e por isso, né, a ideia, já que esses artistas de favela nunca têm acesso a alguma coisa desse tipo. E o Eduardo Cunha mandou um emissário lá me visitar para oferecer dinheiro para esse centro cultural. E na verdade a história é até mais cabeluda, porque primeiro apareceu lá um cara, um político importante do Rio de Janeiro, não vou dizer o nome que eu não quero ser morto, dizendo que o Eduardo Cunha ficou sabendo que esse jornalista brasileiro que mora em Praga, lá na Europa, né, minha carreira toda foi na República Tcheca, dirigi lá as revistas e jornais, um jornal foi aqui no Brasil, mas enfim, então que eu tinha pego essa casa, que era do Herbert Richards, tinha transformado esse casarão com uma das melhores vistas do Rio de Janeiro, um piscinão, aberto eles para um povo que não está acostumado a chegar num lugar desses, principalmente no Rio de Janeiro. Então, tiktokers, instagramers, cantores de rap, de trap, que eu nem sabia que existia, passei a entender o tal do trap, que é uma evolução, né, do hip hop e do rap, é mais eletrônico, enfim, muitos artistas, também da poesia, pintura, grafite, desenho, gravuras, enfim, tudo que é arte, né? Eu trouxe artistas das favelas para poderem usar a casa como quisessem. Podiam ficar lá, passar a noite, comer, trabalhar, expor, enfim. Então foi uma experiência desse estilo e é uma novidade no Rio de Janeiro, porque existe um apartheid completo no Rio de Janeiro. Claro que muitos artistas de favela se apresentam na Zona Sul, mas são aqueles escolhidinhos pelo pessoal do Leblon, sabe? É uma coisa bem assim, ai, você que parece comigo, você que é politicamente correto, você que é artista de favela e está defendendo a questão dos pretos, das minorias, que é muito bom, mas acaba sendo só isso, enquanto que eu abri geral, assim, tinha artista de favela que, por exemplo, TikToker, tinha um anão, um cara sem braço e o sósia do Snoop Dogg fazendo vídeos de humor que eram assim, tipo, até os trapalhões era mais engraçado, então não tinha nada de cultural, de racial, de PSOL, era só, tipo, tu é artista, tu é da favela, pode usar essa casa à vontade. Aí, como essa ideia começou a chamar atenção, primeiro negativamente, que os vizinhos estavam todos com medo, dizendo que a vizinhança estava se sentindo insegura. Eu digo, por quê? Porque tem pretos agora subindo a rua, entrando numa casa, e não é para trabalhar, mas para mostrar, para fazer sua arte, né? Não é para limpar, não é para ser segurança, não é para ser motorista, mas enfim. Então isso chamou a atenção dos políticos, e aí me aparece esse cara lá, que é Bambambam, Bam Bam, dizendo que o Eduardo Cunha estava querendo saber se eu precisava de dinheiro para a mansão. Ficou mais bizarro ainda quando ele me liga pro Eduardo Cunha num celular e pro Sérgio Cabral no outro. E aí começou meio que uma provocação entre amigos, dizendo, o Cunha tá querendo dar 20 milhões. Aí o Sérgio Cabral, eu dou 21, uma espécie de leilão. Eu não entendi o que era aquilo, brincadeira, piada, o que significava aquilo, porque eu de qualquer maneira disse, assim que desligou os telefones, eu digo, cara, eu não quero dinheiro nenhum. Aqui não tem lucro a casa e ela é sustentada por si própria, os próprios artistas, eles fazem o dinheiro que tiver que fazer com a arte deles, senão a casa em si está paga. Né? Foi paga adiantado, vários meses, então é um dinheiro que já está morto, eu não preciso de dinheiro, ainda mais que, obviamente, o esquema era, pois eu fui informado, que aí, digamos assim, o Eduardo Cunha consegue 20 milhões. Por que ele está querendo isso? Primeiro, poderio político, por algum motivo, aí ele fica meio dono lá do meu negócio, da minha casa de cultura, né? Começa a botar pitaco, começa a poder dizer para os outros que ele tem isso no portfólio dele, olha, estou sustentando aqui, patrocinando, sei lá como que eles chamam, uma casa de cultura para o pessoal das favelas, isso traz pontos, né, para a imagem dele, para o eleitorado, sei lá. Mas também porque, claro, os 20 milhões não viriam 20 milhões, viriam 10,
porque aí é 5 para o Eduardo Cunha, 3 para o cara que está trazendo, 2 para não sei quem. É isso que me foi dito. Eu não posso provar, não vi o Eduardo Cunha, é uma coisa que me aconteceu só se o cara tivesse mentindo, mas eu ouvi uma voz que parecia bem a do Eduardo Cunha, e a outra parecia bem ser a do Sérgio Cabral. Então, ou é um ator que veio lá querer se passar, e o ator que é um político de certa importância no Rio de Janeiro, já foi vice-prefeito de 2 regiões do Rio de Janeiro. Eu achei muito bizarro aquilo, porque mostrou e aconteceu o ano passado. Então é o Eduardo Cunha mostrando que ele continua mandando no Rio de Janeiro, na política do Rio de Janeiro. Ele e alguns outros caciques, ou eu chamaria de Don Corleones, né? Porque são umas máfias. E ele também, o Eduardo Cunha, manda no Arthur Lira, porque o Arthur Lira é cria do Cunha, basicamente. Né? As raízes políticas de apoio para o Arthur Lira virar lá presidente da Câmara tem a ver com o Eduardo Cunha. Então é isso, o Eduardo Cunha que continua, porque nessa coletiva do Lula se perguntou sobre o que o Lula acha do Eduardo Cunha ficar frequentando o gabinete da filha. A filha do Eduardo Cunha é deputada estadual no Rio de Janeiro, ganhou a medalha Tiradentes, coitado do Tiradentes, deve se revirar no túmulo, medalha Tiradentes, a filha do Eduardo Cunha, e do Manuel Brazão, um dos irmãos da famosa família Brazão. Olha como é tudo milícia, tudo máfia, é tudo criminoso, basicamente, porque o Rio não tem um poder paralelo, ele é um poder paralelo. O Rio inteiro virou um poder paralelo. Em outras partes do Brasil, em geral, né, há um poder paralelo dos traficantes. Né? Em alguns há milícias, se bem que o Rio de Janeiro é o lugar das milícias. Só que ali no Rio eles tudo fizeram acordo. Todo mundo se dá com todo mundo, o traficante, o bicheiro, o miliciano, a polícia, e os políticos e os empresários estão todos no mesmo clube. E eu sei disso, eu tive, em função desse centro cultural, já que ele é voltado para o pessoal das favelas, eu recebi telefonema de traficante, de miliciano, de bicheiro, consegui convite de bicheiro, para ir lá no Sambódromo, num almoço que tinha 12 bicheiros e um monte de gente sentada. Enfim, e no Rio isso não é nem escondido. Era aberto, era como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então eu estava me sentindo assim em Chicago dos anos 20, né? Uma coisa assim inimaginável. Então essa é a história que eu tenho, exclusiva. Se eu aparecer boiando em algum lugar, vocês já sabem quem são os principais suspeitos. Para ilustrar, aqui são mais algumas imagens dessa mansão, que costumava pertencer ao Herbert Richards, que eu transformei em centro cultural. Então, um negócio bem luxuoso, e a ideia era essa, era criar esse contraste, coisa que os artistas das favelas geralmente não têm acesso a um cenário desses, para poder fazer seus vídeos, para poder expor suas artes. Opa, isso aqui já não é. Ó, aqui de novo, é tudo Natal dessa mansão lá em Santa Teresa, no Rio de Janeiro.